Γεια σας. Eu sou Tiago Zílio Passerini, um dos professores de grego da Areté, e este vídeo, em homenagem ao Dia da Língua Grega, trata de um assunto muito interessante, que é a questão da variação linguística e o ensino de grego. Inicialmente, quando nós vamos aprender uma língua, nós pensamos em dominar as regularidades desse idioma para que a gente possa nos comunicar nesse idioma. O que não é de todo errado, porque para que a gente possa compreender um funcionamento de determinada língua que não é a nossa língua materna, cujo aprendizado se dá de forma mais natural, nós precisamos conhecer as regras principais que regem esse idioma, e é o que a gente chama de norma padrão. Para que haja uma norma padrão, entretanto, nós precisamos selecionar uma variante dessa língua, que a gente chama de standard. Então, no caso, toda língua que vai ser ensinada como língua estrangeira vai se basear nesse recorte do qual se extrai a norma padrão. O que acontece é que quando nós nos deparamos com as línguas de modo geral, nós percebemos que as línguas, na verdade, se definem mais pelas suas especificidades do que por suas regularidades. Por isso que, em termos científicos, nós dizemos que a língua é um feixe, um conjunto de heterogeneidades, né? Inclusive, essas particularidades da língua é que mantém a língua em funcionamento e que mantém a língua, de uma forma mais popular de dizer, viva, né? E a essa questão da heterogeneidade linguística está ligada à variação linguística. Ou seja, as línguas variam. E elas precisam variar porque a língua é um componente social. E assim como a sociedade muda, mudam seus valores, mudam-se inúmeras questões, as línguas também precisam e se adaptam, né, a essas transformações, e a língua se transforma ao longo do tempo. Quando nós falamos em variação linguística, que é um fenômeno ao qual nós nos referimos no singular, existem vários tipos dessa variação. Essa variação pode acontecer historicamente, e aí, por exemplo, eu já dou um caso de um aluno que chega para a nossa aula e ele conhece o grego antigo, ele é alfabetizado em grego antigo, e ele vai perceber que a pronúncia de algumas palavras se modificou. Então, por exemplo, bus, né, hoje se pronuncia vus, ou seja, houve uma mudança aí nessa palavra relativa a boi, tá? Para vocês entenderem, ela mudou esse B, ele passou a ser pronunciado ao longo do tempo como V. Então o beta, que era do grego antigo, para nós é o vita. Isso mostra essa transformação da língua do ponto de vista histórico, que a gente chama de variação diacrônica, da mesma forma que determinadas palavras deixam de ser usadas em detrimento de outras no recorte temporal no qual nós estamos. Essa variação também pode ser a variação que a gente considera geográfica, né? Então, por exemplo, isso é muito evidente no grego. Então, existem determinadas palavras que são usadas em uma região e que não são usadas em outra região, né? E aí, ou até então que em uma região tem um significado e em outra região tem outro significado. E isso é muito comum também na língua grega, né? Essa variação que a gente considera a variação geográfica, nós chamamos de variação diatópica. E ela pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, em parte da Grécia, que é essa a variante que a gente ensina, a variedade que a gente ensina, os gregos dizem θέλω να σου πω, quero te dizer. Entretanto, no norte da Grécia, é muito comum os gregos dizerem θέλω να σε πω. Essa é uma característica também da variação, ou seja, nós temos duas formas distintas de dizer, e na verdade nem de dizer, de ouvir, né? Porque de repente a pessoa está aprendendo grego e ela vai para o norte da Grécia e se depara com essa forma de dizer que é muito comum entre os falantes dessa região. Então, quando nós pensamos no ensino de língua grega, nós temos de levar em conta esse padrão estandarizado de língua, sem deixar de mencionar essas particularidades que fazem parte daquilo que nós chamamos de língua grega. Porque não existe uma língua grega, pensando no grego moderno, obviamente, não existe uma língua grega única.
essa língua ela vai variar de região para região e às vezes de lugar para lugar dentro de uma mesma região. E também acontece essa variação da fonética. Então, por exemplo, para a palavra cabeça, kefali, existem alguns lugares, sobretudo algumas ilhas, que pronunciam, como Creta, que se pronuncia cefali. Então, esse som, esse k, diante de algumas vogais, ele vai ser não k, ke, ki, ko, ku, mas sim ka, che, ti, ko, ku. Então, são realidades e quando o estudante se depara com elas, ele percebe que também é necessário compreendê-las para que ele possa se movimentar em diferentes lugares da Grécia e compreender aquilo que está sendo dito. Ou seja, quando nós ensinamos uma língua, nós não podemos perder de vista essas particularidades que concernem a língua e com o grego não é diferente. Obviamente, eu poderia passar aqui dando muitos exemplos, passar um tempo dando muitos exemplos, mas esse vídeo é mais para aguçar a curiosidade de vocês a respeito desse tema e também para mostrar a riqueza desse idioma, cujo aniversário nós comemoramos no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa minha breve exposição, que Thatapume. Nos falamos. Graças.